Vou tentar tirar de você aí algumas coisas que são importantes para quem está aí falando em empreender. O Brasil hoje está com essa pegada em todo mundo querendo empreender, sendo microempreendedor individual, simples, um monte de coisa. Se bem que o pessoal que estava na informalidade entrou no Simples, está tudo devendo imposto, está tudo lascado. Não sei o que aconteceu. Você sabe explicar o que aconteceu com esse pessoal do Simples, Sandro? Na verdade, qual que é a situação do Simples Nacional em específico, né? Ele é uma consolidação de todos os tributos numa conta única. E até que se prove o contrário, é mais barato do que pagar o imposto normal. Até que se prove o contrário. Só que dependendo da situação, às vezes o Simples ele se torna até mais caro do que o outro. Só que qual que é a diferença? Você não... Ele é uma forma simplificada de recolher a tributação que você paga uma guia só. Na verdade, é isso. É isso aí. Com uma redução em alguma outra coisa tributo, mas você paga todos os tributos. Né? O cara acaba pagando de qualquer jeito. E qual que é o problema, na verdade, do empreendedor? Quando você está numa situação de faturando e ganhando dinheiro, você consegue pagar e cumprir todas as suas obrigações. Quando aperta, quem que você deixa de pagar primeiro? Não vai deixar de pagar o aluguel, porque você vai ter um despejo. Igual estava tendo o estúdio aqui, não na conta de despejo, mas estava em dificuldade por conta disso. E aí, qual que é o primeiro que você paga? Deixa de pagar? O imposto, porque ele não vai te ligar cobrando até que se prove o contrário. Aí você vai priorizar conta, vai priorizar energia, priorizar funcionário, e o imposto vai ficando. Só que qual que é o problema? Quando você deixa de pagar imposto, a multa de 20% mais correção é um negócio que vai somando e vira um monstro tão grande que quando o empresário tem uma empresa desse tamaninho, ele que fatura 5, 6, 10 mil por mês, ele está devendo 200 mil. Ô, Sandro, eu queria tocar nesse assunto, estava até mais na frente aqui, mas eu vou puxar esse gancho seu, que isso é um assunto que me dói, e dói em todo mundo que está vendo aqui, negócio de imposto. E eu vou falar no tal do Refis. O cara começa com essas coisas de imposto, ele abre uma empresa. E ele paga o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, ele deixa de pagar uma guia de imposto. Uma entre as centenas de impostos, obrigações e tudo mais. A nossa Constituição tem 483 páginas, 93, já tem lá um monte de emenda, um monte de coisa, mas esse negócio de tributo é um trem complicado. Eu estou na frente de um cara que entende essa complicação e tenho certeza que você não entende tudo, porque cada dia... Hoje eles já inventaram um monte de complicação a mais. É uma armadilha atrás da outra. Eu sou sincero para falar as coisas, porque nós estamos falando a verdade, eu não estou atacando governo, não estou atacando político, não estou atacando Mas ninguém. Se quiser, eu ataco para você, tá? Eu me sinto à vontade. Mas vamos deixar isso para depois da política, que agora eles estão torrando 5 bilhões. Mas é muito dinheiro, hein? Com o nosso dinheirinho para fazer propaganda das suas empresas, sem pagar um centavo de imposto, zero risco, e vão virar empresário. O nome da empresa dele é deputado federal, deputado estadual, não é fácil, não. Vão ter um gabinete, vão ter um monte de funcionário, não vão ter folha de pagamento para se preocupar, porque tudo vem de graça. E eles vão fazer um projetinho, vão fazer um discursinho, vão contar uma mentirinha, e agora, com esse dinheirinho que nós pagamos, eles estão treinando para ouvir o que eu desejo ouvir. E tem muitos falando que vão reduzir carga tributária, que eu não acredito, eu vou falar nesse assunto daqui a pouco. Sim. Então, Sandro, quando o sujeito monta uma empresa, e você que está aí falando empreendedor, está assistindo esse programa de empreendedorismo aí do Sebrae, do Senai, com os consultores que nunca tiveram empresa, nunca na vida deles, mas tem lá uma teoria de como montar, fazer um plano de negócio, monta um PowerPoint, mas na vera mesmo, ali na hora, o pau quebra e não tem como você sair. E aí é a hora que o cara fala assim... O que eu vou pagar? O meu fornecedor, o meu funcionário, a minha luz que é Celsa corta amanhã, se eu não pagar, o que eu vou fazer? Ele não paga o imposto. Aí vem uma multa de 20%, se não é mais. Se depois vem o juros sobre juros. Não, 20% é quando vira o mês. Quando vira o mês. Mas depois disso aí tem multa de 75%, Sim. Multa de 150%. E aí você cria um passivo impagável. É um negócio... É como se fosse, eu já fiz essa analogia aqui, um planeta que tem um sistema gravitacional muito poderoso e que chupa tudo aquilo. É imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. Isso é o chamado imposto composto,
que é igual ao juro composto, que é uma das forças mais poderosas do universo, segundo Einstein. Né? Não é segundo eu, não, segundo Sim. Einstein. Ele dizia isso e é mesmo. Então, tem duas coisas que arrebentam a empresa. Tem muita coisa que arrebenta a empresa, mas eu vou falar de duas. O problema do juro bancário, que é juros, sobre taxa de cadastro, sobre juros, sobre saldo negativo, sobre mais não sei o quê, sobre mais um seguro que o gerente põe lá e o seu saldo está negativo, e juros sobre juros, aquilo vira a conta do fim do mundo e depois o cara vai aonde? No advogado para tentar resolver aquilo e às vezes o advogado consegue resolver. Mas eu vou continuar falando do imposto e falar do tal do refis. Eu sou uma pessoa muito crítica em relação ao tal do refis. Por quê? Porque o refis é uma mentira, sendo bem sincero. O cara pega o sistema te endivida de uma tal forma, ele pega uma massa de gente trabalhando, de vários empresários, e o cara começa a ser endividado, ele deve R$1.000 hoje, amanhã ele deve 1.500, depois ele deve 3.000, depois ele passa a dever 100.000, e depois ele passa a dever 500.000, ele enlouquece, porque ele começa a ver aquela conta, e tem um tal da procuradoria, começa a mandar coisa pelo correio, carimbo, dívida ativa, cartório, protesto, e aí quando está todo mundo sangrando, não tem mais aonde ir, o Estado fala assim, ele senta numa mesa, parece que é assim a coisa. Vamos fazer um refis? Vamos fazer um tal do quieto. Vamos dizer, chamar a imprensa e vamos dizer que nós vamos perdoar. Isso é perdão? Não, na verdade, assim, dois assuntos que você comentou, né? Eu sou irônico, né? Sim, primeira coisa, banco. Banco não foi criado para ajudar ninguém. Banco foi criado para ganhar dinheiro. É isso aí. Ponto. O dia que você vê uma propaganda, vem aqui pegar dinheiro que o banco quer ajudar, quer te empreender, não sei o que lá, não entre. Tenta fazer, tenta se apertar de alguma forma, entendeu? Porque, voltando, o banco não foi feito para ajudar ninguém. O banco foi feito para ganhar dinheiro. E você nunca vai ter o retorno daquilo que você efetivamente teve com o banco. Isso é fato. Com relação ao negócio do refis, na verdade, nada mais é do que chama de securitização do crédito. O que eu faço, eu, governo? Eu pego 5 bilhões de pessoas, 5 bilhões de reais que estão em débito, negocio com essas pessoas. Todas essas pessoas, quando fazem um refis, ela assina um documento aderindo ao refis. O que ela está fazendo? Ela está fazendo um termo de confissão de dívida junto ao Estado, município ou União, entendeu? E quando ela faz isso, ela faz um parcelamento de X meses. Esse parcelamento vai sofrer atualização pela Selic, que é o valor que atualiza hoje o débito tributário. E o que o governo faz? Ele pega esses 5 bilhões negociados e lança em papel no mercado de capital. E ele remunera quem está comprando esse papel, a Selic, que é todos os empresários que estão devendo e vão pagar para o próprio governo. É isso tecnicamente. Então, tecnicamente. Mas, na verdade, o que acontece? Você é imposto uma condição muito mais pesada do que qualquer outro país. Esse é o maior problema do nosso. Você não tem a contraprestação desse imposto, porque tem muito desvio dele, infelizmente. Mas por que tem desvio? Agora, pegando um outro gancho. As leis não são rígidas. E não são rígidas do ponto de realmente penalizar aquele que não cumpre a lei. Até pegando a questão da legislação agora, há muitos anos atrás eu fui viajar para... Gente, esqueci o nome do país agora. Um dos que mais produz vinho, Chile. E o William Couto, falecido desembargador William Couto, que era um grande conhecedor e era juiz da Vara de Falência e Concordata de Vitória. Eu trouxe de lá para ele um exemplar da Lei de Falência e Concordata do Chile. E lá, incrivelmente, é o seguinte, a lei, ela fecha de uma forma aquele empresário que não é um bom empresário, e ela fecha de uma forma que ele não consegue mais reabrir empresa, porque ele não é um bom empresário. E aí faz com que aqueles que efetivamente são bons empresários se sobrepõem e realmente fazem a geração de emprego.
Qual que é o maior problema no Brasil? A gente tem uma parafernália de legislação que são, assim, um universo de lei. Hoje, se você for fazer qualquer tipo de defesa, seja ela tributária, seja ela de licitação, civil, qualquer outra coisa, eu tenho que pegar a legislação de hoje. Sandro, Porque às vezes mudou ontem. Eu peguei a Constituição que foi feita em 1998, 1988, que é a chamada Constituição Cidadã, Isso. que de cidadão não tem nada, ela tem 498 páginas, se não tem mais. Nos Estados Unidos, a Constituição tem 13 páginas.